Uma guerra dizimou o mundo, e um homem caminha pela terra carregando um livro. Porém, outra pessoa conhece o poder do livro e está determinado a roubá-lo. E aí, pessoal, a história de hoje é um suspense e ação chamado O Livro de Eli, de 2010. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha no vídeo e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Iniciamos com um homem solitário no meio de uma floresta caçando. Esse homem se chama Eli, e após a caçada, ele caminha com seus óculos escuros por um local onde há vários carros abandonados em uma terra devastada, até localizar uma cabana. Carregando uma arma, ele verifica o local e os objetos da casa. Ao abrir o armário, Eli sente um cheiro forte de um cadáver. Ele verifica o corpo e troca seus sapatos com o do cadáver. Eli se prepara para dormir no local, se alimentando e cuidando de suas armas. Antes de dormir, o guerreiro lê um pouco do seu livro, que precisa ser aberto com chave. Na manhã seguinte, o homem acorda e verifica que a bateria do seu rádio acabou. Ele retorna à sua jornada e no caminho encontra uma garota pedindo ajuda. Eli sente algo estranho e afirma que o lado positivo de não ter sabão é que dá para sentir o cheiro de assaltantes a quilômetros. Neste momento, vários homens aparecem. Um deles manda que ele esvazie sua mochila, mas o viajante solitário se nega. O assaltante continua fazendo exigências e acaba dando um leve empurrão em Eli. O guerreiro o alerta a não tocá-lo novamente, senão iria arrancar sua mão. O homem não acredita e acaba tendo a sua mão decepada ao tocar no outro. O bando tenta revidar, mas todos são eliminados por Eli. Após o combate, o guerreiro revista os corpos, encontrando um isqueiro e ajoelha no local em oração. Posteriormente, questiona onde está a água para a única sobrevivente do bando. Eli sente o cheiro da água e deixa no local. A mulher questiona para onde o homem solitário está indo, e ele afirma que vai ao oeste. Ela pede para acompanhá-lo, mas ele se nega. No caminho, Eli presencia um casal sendo assassinado por motoqueiros, falando consigo mesmo que não é problema seu e que deve seguir em frente. O homem solitário chega em uma cidade e vai até uma loja. No local, o vendedor aponta uma espingarda para ele. Eli afirma que não quer confusão. Para provar isso, o guerreiro toma a arma do vendedor, mas a devolve dizendo que é só um cliente. O guerreiro tira seu rádio da mochila e afirma que ele ainda funciona, mas precisa ser recarregado. O vendedor negocia uma bateria nova ao guerreiro em troca do isqueiro e alguns temperos. Porém, o conserto vai demorar algumas horas. Enquanto espera, ele escuta barulhos de motos. Enquanto isso, no andar de cima do bar, um homem chamado Carnegie está sentado lendo quando é informado que um bando de motoqueiros retornou e trouxe uma sacola cheia de livros. Ao mostrarem, o líder afirma que o livro que procura não está lá, mas acredita que eles vão encontrá-lo. Eli está esperando na loja e questiona se há água no bar do outro lado. O vendedor responde que há se puder pagar. O guerreiro entra no bar e pede água. O atendente manda que a sua ajudante vá encher o cantil de água e entrega um cartão para ela poder ir até o poço. Neste momento, um gato está passando pelo balcão, mas é espantado pelo homem solitário. Um dos motoqueiros vai até Eli e afirma que o gato lhe pertence. Ele afirma que não quer confusão, mas o homem continua a enfrentar o guerreiro. Então, ele bate a cabeça do encrenqueiro na mesa e afirma que sabe quem ele é, um assassino de inocentes na estrada, e diz que ele será responsabilizado por tudo o que fez. Porém, ao tentar sair, o viajante é cercado pelo restante do bando. Ele começa a recitar uma passagem bíblica enquanto se prepara para a luta. Eli consegue derrotar o bando, mas a atendente do bar pede que ele pare. Nesse momento, armas são apontadas para o viajante. Ele é levado para o andar de cima do bar, onde o líder questiona quem ele é. Um dos seus comparsas afirma que o guerreiro não treme, então não é um deles. Carnegie questiona se ele lê.
o guerreiro afirma que lê diariamente. Ao ser questionado sobre o seu interesse, o líder afirma que nunca viu ninguém lutar como ele e gostaria de contratá-lo, mas Eli se nega, mesmo após lhe informarem dos benefícios. O guerreiro afirma que precisa ir ao oeste. Ao ouvir isso, Carnegie afirma que não há nada no oeste, mas o homem solitário afirma que falaram para ele o contrário. Ao ser questionado sobre quem falou, ele se cala. Então o líder pede que o viajante, pelo menos, passe a noite ali. O guerreiro é levado ao local onde vai passar a noite. Ele fica com sua arma na mão enquanto uma mulher entra para lhe servir comida. A mulher, chamada Cláudia, pede que ele pegue a comida ou diga algo para encontrá-lo. O homem pega a comida e agradece. Posteriormente, questiona se a mulher ficou cega na guerra ou por causa do sol. Ela informa que nasceu dessa forma e que isso é uma sorte, pois ela já estava acostumada quando tudo aconteceu. Cláudia encontra Carnegie e diz que acredita que o viajante não vai mudar de ideia, pois ele difere dos outros. O líder pede que ela chame Solara. Então a mulher implora chorando que ele não faça isso. Solara vai até onde Eli está. Ao entrar, a garota se aproxima do viajante e diz que se ele estiver preocupado em pagar, é por conta da casa. Ao ouvir isso, Eli abre a porta para ela sair. A garota se nega, afirmando que se sair, Carnegie irá machucar sua mãe, Cláudia. Ela afirma que ela e a mãe pertencem ao líder e pede a Eli que deixe ela passar a noite ali e que no dia seguinte diga que teve uma noite ótima. Os dois começam a conversar e nesse momento ele conta que já se passaram 30 anos desde a explosão e não se recorda de sua idade. A garota percebe que Eli possui um livro e pede para vê-lo, afirmando que não sabe ler, mas o guerreiro nega, falando que não é apenas um livro e diz para ela parar de fazer perguntas sobre ele. Posteriormente, o guerreiro compartilha sua comida com a garota. Antes de comerem, ele pede que ela lhe dê as mãos e feche os olhos. Então realizam uma oração em agradecimento pela comida. Na manhã seguinte, Solara encontra Cláudia e Carnegie durante o café da manhã, que questiona como ela passou a noite. Ela responde que fez o que ele mandou, mas que não conversaram muito. A garota pede que sua mãe lhe dê as mãos e que confie nela. Solara faz uma oração agradecendo ao teto, alimento e pela sua mãe. Ao final, Carnegie diz amém e fala que esta é a palavra que ele procurava. O líder questiona a Solara se ele leu algo, pois sabe que ele lê diariamente. A garota não responde e ele começa a machucar sua mãe até ela contar que o viajante leu um livro velho de couro e que na capa do livro tinha um desenho. Carnegie exige que ela mostre o desenho e a garota faz o sinal da cruz com os dedos. O líder e seus capangas vão até o quarto onde estava Eli, mas chegando lá, o local já está vazio. Enquanto isso, Eli está na loja que visitou no dia anterior, pegando o som e ao sair é cercado pelos capangas de Carnegie. O líder diz que quer o livro e, se preciso, vai matar o viajante para consegui-lo. O vilão afirma que cresceu com esse livro e sabe o seu poder, e diz que é por esse fato que queimaram todos esses livros depois da guerra. Fala que fez coisas ruins, mas que isso poderia ser evitado se possuísse o livro. Afirma ainda que não é justo que esse conhecimento não seja compartilhado. Eli afirma que também deseja que o conhecimento seja compartilhado e busca um lugar para deixar o livro, onde ele será necessário, mas que ainda não encontrou. O viajante sai e Carnegie manda que atirem nele, mas eles não conseguem feri-lo. Ele revida e um tiroteio começa, até que o líder é atingido na perna. Um capanga de confiança do chefe, chamado Hedrig, permite que o guerreiro vá embora, ainda que o tenha sobre sua mira. Solara segue Eli, mas ele manda que ela pare. A garota afirma que pode levá-lo até onde há água. Eles vão até uma nascente e, ao saírem, o viajante a engana para trancá-la no local. Enquanto isso, Carnegie está tendo sua perna tratada
enquanto manda seus capangas reunirem os homens para irem atrás do livro. Seu braço direito afirma que deseja Solara em troca de seu apoio e diz que o líder precisa dela mais do que nunca. Então, o líder aceita. Eli, durante a sua jornada, repete a frase "siga em frente, não é da sua conta", mas acaba olhando para trás. Enquanto isso, a gangue sai da cidade em veículos a caminho do oeste. Solara inicia a sua viagem sozinha e se depara com outra mulher pedindo ajuda no meio da estrada. A garota vai até ela, mas a mulher diz que precisa da ajuda de um homem e ela pode ir embora. Neste momento, 2 homens a cercam e tentam violentá-la, mas Eli aparece e a salva. Solara o abraça, agradecida. A gangue chega no local do confronto e encontram os corpos. Um dos capangas afirma que parece que o viajante está protegido e que nada pode atingi-lo, mas Carnegie diz que ele é apenas um homem e que se foi atingido vai morrer como qualquer um. Durante a noite, Solara questiona se Eli lê o mesmo livro todos os dias e pede que ele leia uma parte. O viajante então recita uma passagem bíblica sem olhar o livro, o que deixa a garota impressionada com a beleza das palavras. Então, ela pergunta mais sobre o livro e o guerreiro diz que é o único exemplar do mundo. Contou que as pessoas, depois da guerra, procuraram todos para destruí-los, pois ele teria sido o motivo do confronto. Os dois continuam a conversa e o homem conta que falam que a guerra abriu um buraco no céu e o sol brilhou muito, queimando tudo e todos. Isso fez com que muitas pessoas, um ano depois, ficaram vagando procurando um lugar para sobreviver e que um dia ouviu uma voz que o guiou até encontrar um livro e mandou que levasse para o oeste. Disse ainda que a voz contou que ele seria protegido no caminho. Quando o homem dorme, a garota tenta pegar o livro, mas Eli a impede e diz que só ele pega no livro. Ele também fala que ela não sabe ler e o livro não teria serventia para ela. Ao ouvir isso, Solara pede que ele a ensine. No dia seguinte, os dois retomam a sua jornada e encontram uma casa com uma placa escrito "Não invada". Ao tentarem entrar, eles caem em um alçapão e um homem acompanhado de uma mulher aponta uma espingarda para eles. Ao ser questionado, ele afirma que não viu a placa e pede desculpas, dizendo que só estão de passagem e que já vão embora. A mulher se apresenta como Marta e diz que eles receberam umas visitas e por esse motivo Jorge anda desconfiado. A senhora os convida para um chá. Marta faz companhia aos viajantes e suas mãos tremem enquanto tomam a xícara de chá. A senhora afirma que muitos tentaram tomar o local do casal. Jorge pede que os viajantes o acompanhem, pois quer mostrar algo. Ele os leva ao quintal, onde há muitas covas. Antes de entrarem, ele diz para Solara que eles precisam ir. Afirma que o casal não só matou aquelas pessoas, como as comeram. Ele percebeu isso, pois as mãos do casal estavam tremendo. Ao tentarem sair, eles veem carros se aproximando e ele manda que Solara volte a entrar. Carnegie manda que eles saiam, ou que pelo menos Solara saia com o livro. Eles então jogam uma caixa pela janela. Porém, ao invés do livro, é uma bomba que explode um dos veículos da gangue. Depois disso, iniciou-se um tiroteio. Durante o confronto, um dos capangas lança um míssil na casa, que provoca a morte de Marta. Jorge atira contra a gangue, mas também é morto pelos bandidos. Posteriormente, os vilões conseguem capturar os viajantes. Carnegie questiona Eli sobre o livro e revistam sua mochila, porém não localizam. O líder ameaça Solara com uma arma para fazer o viajante falar. Eli conta onde escondeu e os capangas conseguem localizá-lo. Carnegie diz que Deus é bom, mas não o tempo todo, e atira em Eli. O viajante consegue se levantar, mas cai novamente de joelhos. Neste momento, o líder afirma que Eli é só um homem e o questiona sobre sua proteção. Posteriormente, pede que o viajante reze por ele e o abandona no local. No caminho de volta à cidade,
Solara ataca Hedwig, provocando um acidente. Com isso, ela consegue escapar e joga uma granada nos veículos que estavam vindo atrás. Então ela pega um veículo e foge. O motorista do carro onde está o líder afirma que eles estão com pouco combustível. Então Carnegie diz para não irem atrás da garota. Solara volta para a casa onde aconteceu o confronto, mas não encontra Eli. Ela o encontra na estrada e questiona para onde ele vai. Ele afirma que vai ao oeste. Então, eles continuam o percurso de carro. A garota pede desculpas e afirma que se não fosse por ela, nada disso teria acontecido. Diz ainda que acreditava que nada faria o viajante entregar o livro. Ele afirma que leu o livro diariamente e que estava tão preocupado em deixá-lo a salvo e esqueceu de viver o que aprendeu com ele. Quando questionado, ele afirma que aprendeu a fazer pelos outros mais do que faz a si mesmo. Eles continuam a jornada até que ele pergunta se Solara sente o cheiro de sal e diz que estão chegando perto do mar. Quando estão atravessando uma ponte, ela está quebrada e eles descem do veículo. Neste momento, aparece uma cidade e uma baía ao longe. Eli afirma: é aqui. Eli e Solara vão de barco até a baía. Armas são apontadas para os viajantes e Eli conta que eles possuem uma Bíblia. Eles são levados até uma gráfica e um homem diz que será ali que vão começar de novo, contando para as pessoas sobre o mundo que elas perderam e ensiná-las a reconstruir. Ao ser questionado sobre o estado da Bíblia, Eli afirma que ela está velha. Eli pede que lhe traga um papel para poderem escrever e começa a ditar para o homem as passagens bíblicas. Enquanto isso, Carnegie chega em sua cidade e chama um engenheiro para abrir o livro, e ao conseguir abri-lo, percebe que ele está escrito em braille. O viajante está recitando as passagens e seus olhos possuem uma coloração azulada, pois estão cegos. Carnegie pede que a mulher cega tente ler o livro, mas ela afirma que não se recorda e sente o cheiro da sua perna. Ela afirma que ele sacrificou muito por causa do livro e que agora as pessoas que tinham medo dele estão destruindo o bar e não há ninguém para impedi-las. No fim, após muitas páginas escritas, a Bíblia finalmente está transcrita e impressa. Eli falece e Solara inicia sua jornada de volta para casa com o rádio que pertencia ao viajante. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Fortalece o canal com um joinha, deixe seu comentário. Te vejo no próximo recap.